Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem, o Deus que ouve a nossa oração. Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem uma causa impossível aos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós tiramos apenas uma hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Quem sabe você tem alguma dificuldade para estar na igreja à noite, vem estar conosco toda quarta-feira a partir das 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões nos lares. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca da Bíblia, aprendemos mais acerca do que a palavra de Deus diz. As crianças, os jovens têm todo um ensinamento dentro do que a Bíblia diz. E ali nós temos as classes divididas, professores que estudam para estar dando aulas para as nossas crianças e os nossos jovens. E quem sabe você tem alguma dúvida acerca da Bíblia. Ali nós temos um momento oportuno para estarmos tirando as nossas dúvidas. E às 19 horas, o nosso culto de celebração ao Senhor. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem, o Deus que ouve a nossa oração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, a partir do capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus da escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus? Prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar 10 degraus, o que havia descido na escadaria de Acás. Hoje, o tema da nossa mensagem é o Deus que ouve a nossa oração. Nós sabemos que o único meio de nós falarmos com Deus é através da oração. Deus tem várias formas de falar com o homem, através de sonhos, através da sua palavra, através de profetas, mas nós sabemos que o homem apenas através da oração consegue falar com Deus. E a oração nada mais é do que a conversa do homem com Deus. E quando nós paramos para pensar nisso daqui, nós sabemos que a resposta de Deus para nossas orações é sim,
Não, e espere um pouco. E hoje nós estaremos estudando a história desse homem, o rei Ezequias. Ele foi rei de Judá, ele governou a partir dos 25 anos, ele tornou rei ali por inteiro, e quando ele começou a governar Judá, ele foi um rei muito bom. Ele imitou os passos do rei Davi, ele andou segundo o que a palavra de Deus diz, ele restaurou o altar, ele tirou toda a idolatria do meio do povo, e o rei Ezequias foi um rei que adorou o Senhor acima de todas as coisas. Quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós observamos que o rei Ezequias, ele adoeceu, e essa doença foi uma doença de morte. No versículo 1 vai dizer que ele adoeceu uma doença de morte. O texto vai dizer assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías foi visitar o rei Ezequias ali e falou assim: olha, rei Ezequias, conserta sua casa, arruma sua casa, porque você irá morrer. No versículo 2 diz assim, no versículo 1 ainda diz assim: o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Nós podemos imaginar que diante daquela notícia, Ezequias ficou muito chocado. Nós sabemos que a única certeza da vida é que todos nós iremos morrer, mas nós sabemos também que nenhum ser humano está pronto para ouvir a data da sua morte. Nós acabamos, quando uma pessoa fica sabendo, ela entra em choque, ela não consegue ter mais esperança, e por causa disso, às vezes as pessoas se deprimem ao saber quando tem uma doença que irá morrer. Então nós podemos imaginar qual foi a reação de Ezequias naquele momento, ao receber a notícia da parte de Deus pelo profeta Isaías. Ezequias, o texto vai dizer que Ezequias esperou Isaías sair, e naquele momento ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. O versículo 2 vai dizer assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Naquele momento, Ezequias se derramou na presença do Senhor. Não tinha ninguém ali para ver o que Ezequias estava passando. Ninguém sabia o que se passava no coração de Ezequias. Mas Ezequias apenas orou ao Senhor e falou só ele e Deus naquele momento. Ele se derramou na presença do Senhor. E ele chorou durante todo aquele momento. E ele orou ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe como eu tenho te servido com fidelidade, como tenho servido ao Senhor, não me deixe morrer. E naquele momento ele chorou na presença do Senhor. Existem muitas pessoas nos nossos dias que elas preferem procurar algum amigo para contar aquilo que elas estão passando. Algumas pessoas desabafam nas redes sociais, mas como o rei Ezequias, nós devemos aprender que ele não saiu gritando, ele não foi para o templo orar, ele não pediu que a comitiva dele viesse com o médico de mais longe para que pudesse o curar, mas ele orou em secreto ao Senhor, ele pediu somente ao Senhor. E naquele mesmo instante, a palavra de Deus vai dizer que a partir do momento em que Isaías nem tinha saído do templo, a resposta de Deus veio. E naquele momento, a resposta de Deus para a oração de Ezequias foi uma resposta positiva. No versículo 4 vai dizer assim: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Naquele mesmo momento, a resposta do Senhor veio a Ezequias e ele
recebeu a promessa de que ele seria curado e que ele iria viver mais 15 anos. Tudo por causa da oração sincera que ele fez ao Senhor e porque ele se derramou na presença do Senhor. Em Salmo 51, a partir do versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Deus, Ele vê a situação do nosso coração e Ele ouve a nossa oração. Quem sabe você tem procurado diversos meios, você tem procurado diversas pessoas para desabafar. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele está sempre atento àquilo que nós precisamos e nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Quem sabe você tem passado por momentos difíceis na sua vida e você já não sabe mais a quem procurar. Você já procurou ajuda, quem sabe dos políticos, quem sabe você já procurou a ajuda dos médicos, quem sabe você já procurou a ajuda dos seus familiares, mas ninguém tem ouvido o seu clamor. Eu quero te dizer, faça como o rei Ezequias, que mesmo diante daquela situação em que ele estava vivendo, ele orou ao Senhor, ele virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor para que o Senhor pudesse ouvir a sua oração. Quem sabe você já buscou diversos meios, mas eu quero te dizer que Deus é um Deus que ouve a nossa oração. O rei Ezequias conhecia o Deus que ele servia, por isso ele não procurou a ajuda de ninguém, ele simplesmente falou com o Senhor. Que nesse dia você possa procurar pelo Senhor, você possa buscar pela resposta do Senhor, porque Ele vem em nosso socorro. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que o Senhor possa estar te abençoando. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Quem sabe, Senhor, tem passado por tantas dificuldades, mas, ó Deus, que neste momento ela possa recorrer aos teus braços, Senhor. Que ela possa recorrer, ó Deus, a ti e que o Senhor possa ouvir a oração dessa pessoa que está me assistindo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Com essas palavras eu gostaria de finalizar. Gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões nos lares. Quem sabe você tem interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando a uma célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca do que a Bíblia diz. Os jovens, as crianças têm todo o ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Cratinha e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.